Bem-vindos ao Linux Aprendendo. Neste vídeo, vamos corrigir um problema em um possível cenário onde instalamos o Linux sem conexão à internet anteriormente. No caso, eu sempre recomendo que tenha conexão à internet na hora de instalar o sistema para não ter nenhum tipo de retrabalho. Mas aí eu criei esse cenário onde eu desliguei a internet da máquina virtual, instalei todo o sistema do Linux Mint, no modo básico, só por exemplo, só que sem internet. Aí eu habilitei novamente a internet da máquina virtual e aqui estamos com o exemplo. Bom, eu recomendo que agora você esteja conectado à internet ou via cabo ou via Wi-Fi. Se o Wi-Fi não estiver habilitando, o problema pode ser apenas função do seu teclado, por exemplo, do seu notebook, que você precisa ativar. Aí você verifica quais que são as teclas aí que ativam o seu Wi-Fi, via teclado. Aí verifica direitinho se está ativado. Se ainda assim não estiver ativando e você desconfia que pode ser um problema de driver e você não tiver a possibilidade de conectar um cabo no seu computador, cabo de rede, eu recomendo que você pode usar algum tipo de gambiarra, como usar a internet do celular via cabo USB no seu computador. Se mesmo assim você não conseguir, provavelmente você vai precisar de um computador ou pelo celular mesmo, baixar os drives específicos para Linux do seu computador, seu notebook. Só que fique tranquilos com essa questão, que é muito raro, muito difícil você ter esse problema todo. Dificilmente você vai ter esse problema, porque no kernel do Linux ele vem com uma enorme quantidade e variedade de drivers de computadores. Então é muito provável que mesmo sem internet, você instale o sistema, depois se conecta à internet, quase certeza que tanto cabeado como Wi-Fi você vai conseguir se conectar com a internet. É muito difícil alguém ter esse tipo de problema de driver. E até uma vantagem comparado a outro sistema, que nem o Windows, por exemplo. Porque geralmente as ISO do Linux são menores, porém ele vem com uma variedade enorme de drivers. Que no caso o sistema acaba ficando plug and play. Você conectou alguma coisa, ele funciona. Você instalou alguma coisa, ele funciona. Então vai ser muito difícil você ter problema com driver. Bom, partindo do ponto que você esteja conectado à internet, o que pode acontecer? Em algumas versões anteriores do Mint e outras distribuições, quando você instalava o Linux sem internet, o sistema não ficava totalmente traduzido para a nossa língua, Ele ficava metade em português, metade em inglês. Quando você fosse abrir alguma pasta, por exemplo, ele ficaria com algumas pastas escritas em inglês. Só que eu percebi que nessa versão nova do Linux Mint 18, mesmo instalando sem conexão à internet, ele vem com o pacote completo do idioma. Pelo menos o nosso português, ele vem completo. Então você não vai encontrar esse problema no Linux Mint 18 sobre idioma errado no sistema. Bom, mesmo se tivesse esse problema, como você está conectando à internet, talvez ele apareça uma caixinha dizendo que está faltando baixar pacote de idioma. Essa janela você ainda não iria mexer, você iria fechar ela se ela aparecesse, Aqui não é esse cenário, se fosse o seu, você fechava. Primeira coisa que você ia fazer ia ser atualizar o sistema, Aqui dá um OK. Você poderia fazer via tela, esse é o aplicativo dele, Você clicaria em atualizar, iria lá no repositório, verificar quais são os pacotes mais atuais, verificar se fizer uma atualização e ia mostrar para você. Nem sempre quando você atualizar o computador com algumas atualizações básicas, é necessário que você reinicie o computador. Mas como vemos que temos muitas atualizações críticas, essa primeira seria necessária a gente reiniciar o computador depois. A gente ia marcar essas aqui, críticas, e ia clicar em instalar.
Mas a gente vai fechar e vai fazer via terminal. Como é um vídeo mais avançado, a gente vai fazer via terminal mesmo. Primeiro a gente entra como superusuário, digita su e dá enter, coloca a senha de administrador que você colocou, né, que é do seu usuário. Aí, ok, ele entrou como superusuário. O que a gente vai fazer primeiro? Antes de mais nada, a gente vai pedir para atualizar a lista de repositório. Para quem não sabe, repositório é como se fosse lojinhas da distribuição. E você pode até adicionar outras no futuro, que a gente chama de PPA. Pelo menos nesse tipo de distribuição. Nós vamos usar os comandos sudo, que esse comando avisa que a gente está pedindo permissão especial. O apt, que é o gerenciador de pacotes dessa distro. Antigamente era o apt-get, que é esse aqui, ó, que é comumente usado do Debian e seus filhos, como o Ubuntu e o Mint. Mas agora o Ubuntu, que é a distro onde o Mint se baseia, ele trouxe agora um novo que é o apt, que é basicamente a mesma coisa, só que mais curto e com mais funcionalidades. Então a gente vai se atualizar e vai usar o apt, que é o gerenciador de pacotes da distro. Então sudo apt e o último comando, que é o update. O update ele vai atualizar a lista de repositórios que estão instaladas nessa máquina, né? No caso, as padrões. A gente vai dar um enter. Ele está sincronizando. Ok. Agora a gente vai verificar se há atualizações de pacotes. A gente vai usar sudo apt como outro, só que dessa vez vamos usar o comando upgrade. A escrita é um pouco parecida. O update ele sincroniza ou atualiza a lista de repositórios e o upgrade verifica se há atualizações necessárias a serem feitas. Se tiver, a gente vai fazê-las. A gente vai dar um enter aqui. Ele encontrou todos os pacotes lá em cima, que se você quiser verificar depois com calma, né, que estão disponíveis para atualizar. É lógico que tem tudo isso, primeiramente porque a gente instalou sem o sistema sem internet, então pode estar faltando um pacote, alguma coisa assim, fora as atualizações que vieram depois da distro ser lançada. Então a gente vai colocar S aqui para sinalizar que sim, que a gente quer, e dar Enter. Bom, como é a primeira atualização, principalmente porque a gente não tinha usado a internet na instalação, isso aqui pode demorar um pouco, né? Varia um pouco da sua internet, do desempenho do seu computador. Como a gente está em máquina virtual aqui e a internet é das melhores, então pode demorar um pouquinho. Então, eu vou dar uma cortadinha no vídeo para não ficar tão longo e já eu volto. Enquanto atualizava, vai aparecer essa mensagem aqui do Groovy, que é o gerenciador de boot. Ele vai reinstalar. Essa mensagem apareceu porque a gente instalou o sistema sem internet, então ele não instalou perfeitamente. A gente aperta Tab até ele vir ok, a gente dá Enter. Aqui está pedindo para a gente escolher aonde, que partição a gente vai instalar o Groovy. A gente deixa na primeira mesmo. A gente marca aqui, desce com Tab e dá Enter. Aí ele vai terminar aqui, fazer aquele corte e já volta. Bom, ele terminou de atualizar já. Vou dar o comando clear para limpar a tela. Uma coisa que é bom avisar, aqui no aplicativo de atualizações, possa ser que ele ainda estivesse acusando que tivesse atualizações aqui pendentes, mesmo você já ter tido feito elas, porque ele sincroniza de 1 em 1 hora, se não me engano.
Aqui ele já apareceu que todas as que tinham já foram feitas, porque como essa atualização e baixando alguns pacotes também demoraram, porque a gente não tinha feito isso na instalação, aí aqui ele sincronizou já e desapareceu as outras. Só sobrou a de kernel, que eu vou aproveitar, vou marcar aqui e clicar em instalar. Vou colocar a senha. Lembrando que mesmo que você tivesse instalado o Linux com internet, tudo ok, a primeira coisa que você ia fazer, depois de instalar o sistema e reiniciar, era atualizar também. Isso é básico, sempre atualize o sistema depois de instalar. Vamos aqui. Bom, a instalação do novo kernel pode demorar um pouquinho, por causa de internet e algumas coisinhas assim. Quando terminar a atualização do kernel, eu volto com o vídeo. Atualização de kernel terminada também, a gente pode fechar aqui. Como a gente fez muitas atualizações críticas, vamos reiniciar. Você pode reiniciar pela tela normalmente ou via terminal. Quando a gente está com o terminal aberto, vamos dar o comando reboot para ele reiniciar. Vamos logar. O sistema já reinicializou. Mostrar outra coisa importante aqui nas configurações. Te dá uma olhadinha se tem drivers adicionais. Vou colocar a senha. Ele está procurando. Ele achou alguns aqui do VirtualBox que está usando. Achou um proprietário da Intel. Como aqui é só uma máquina virtual e um laboratório, eu não vou ativar ele. Mas caso você tivesse no seu PC físico, você, se desejasse, você podia marcar aqui, aplicar mudanças. Ele ia pedir só você colocar ali e instalar, e depois, como é uma atualização crítica que é driver, você reinicializar o computador. Aqui eu vou fechar. Como neste caso você teria instalado o seu sistema sem estar conectado à internet, mesmo depois de toda a atualização que a gente fez e tudo, sempre é bom verificar se o seu teclado e idiomas estão corretos. A gente vai nas configurações, clica em idiomas, ou language, dependendo de como ia aparecer para você aí. Aí, no caso, precisa estar igual ao meu aqui. Se não tiver, você pode clicar e alterar. Você pode instalar novos idiomas por aqui, depois você aplica todo o sistema. Vamos fechar aqui. E vamos descer em teclado. Aqui no teclado a gente vai em Layouts e verifica se está Português Brasil. Se não tiver, lembrando, você pode adicionar aqui também. No Linux Mint 18, mesmo instalando sem internet na primeira vez, ele puxou o idioma certinho. Se você tivesse uma outra versão, outro sistema que puxasse, você usa essas configurações aqui que eu estou mostrando. Fechar aqui. Caso você precise, por questão de digitação, pesquisar alguma coisa e o teclado está em outro idioma, e você pode usar o teclado virtual que está em acessibilidade. Você pode vir aqui em teclado e ativar ele. E usá-lo normalmente aqui. E isso caso você tivesse com o teclado desconfigurado ou configurado para outra linguagem por ter instalado o sistema sem internet. No Mint 18 a gente não teve essa necessidade, mas se você estiver usando outra distribuição, você pode usar essa opção aqui. Fechar. Caso você tivesse feito alguma alteração de idioma ou teclado e aplicado, é recomendado que você reinicie o seu sistema para de fato aplicar todas as mudanças. Aí sim, depois de reiniciado, o seu sistema já vai estar pronto para uso. Bom, muito obrigado por assistirem, se inscrevam no canal. Falou!